Olá, tudo bem com você? Se você não viu os vídeos anteriores, meu nome é Regina, sou mãe da Isis. Eu estou atrasada com alguns vídeos para postar vídeos para vocês, eu peço perdão. Né? Nos vídeos anteriores eu já tinha falado que eu poderia ter uma dificuldade, mas por questões da minha saúde, tá? E eu vou começar agora a falar sobre o autismo, né? Sobre o autismo, sobre alguns transtornos, né? Um pouco sobre a neurodiversidade. Lembrando que eu sou apenas uma mãe, tá? Não sou profissional, não sou estudada, não sou especialista no assunto. Eu apenas decidi passar um pouquinho do que eu estou aprendendo, né? Porque cada dia é um aprendizado novo, a ciência, na verdade, cada dia eles vêm com algo diferente. Então, assim, aos poucos, a gente vai explorando esse mundinho, né? Então, eu te convido a ficar comigo aí neste canal, né? E acompanhar a gente aí e divulgar também. Gente, hoje eu vou falar um pouquinho sobre os principais sinais de alerta, né? Que me fizeram perceber que tinha algo diferente. Não vamos falar errado, porque errado não é um erro, né? Ser autista não é um erro. Mas algo diferente dela em relação a comportamentos de outros bebês, de outras crianças, né? A Isis, quando ela era bebezinha, eu comecei a perceber coisas bem sutis, sinais extremamente sutis, como o não olhar no olho, né? Principalmente na amamentação. Muitos casos não é sem, não é porque o meu bebê também não olha no olho, então ele é autista. Gente, são vários sinais, mesmo aqueles pequenos, mas é um todo, tá? Não é um sintomas que vai definir que teu filho tem autismo, que a criança tem autismo. Não. É um pacote, né? E isso também quem vai diagnosticar, né? Quem dá o laudo é um neuro. Gente, não é psicólogo, não é psiquiatra, é um neurologista, porque é um transtorno que faz parte da neurodiversidade, é o sistema neurológico. Então é só um neurologista, neuropediatra, tá? Independente se é criança, se é adulto, é só o neuro que pode dar esse laudo 100% que a criança ou adulto tem um transtorno, tá? Voltando, então, eu comecei a reparar que ela não mantinha muito o olhar, né? Hoje em dia ainda ela tem, assim, uma certa dificuldade ela olha um pouco, só que ela não consegue manter muito tempo aquele olhar, ela acaba desviando, sabe? Então, assim, foram poucas coisas que eu comecei a reparar, né? Oscilações de humor, do nada, ela ficava muito irritada e ela fazia necessidades e geralmente a criança, né, o bebê, ele se incomoda, ele começa a chorar, resmungar, né, ele mostra sinais que ele tá incomodado, né, quando ele faz alguma necessidade, né, fisiológica, né, seja xixi, cocô. A Isis não, ela não demonstrava incômodo. Pelo contrário, se ela tiver. Às vezes até eu esperava um pouquinho, sabe? Eu sabia, não, ela fez um pouco de cocô, tem que trocar ela. Mas eu esperava, sabe? Esperava assim, uns 3 minutinhos, 5 minutinhos, só pra ver se ela ia se incomodar. E não, ela não se incomodava. Ela brincava, como se nada tivesse acontecido, sabe? Então, assim, ela ignorava o xixi e o cocô. Alimentação. Né? No início, quando ela era bebezinha, ela comia, né? O que eu oferecia pra ela comia. Depois ela começou a ter uma seletividade, né? Eles têm essa seletividade. Depois eu vou começar a falar sobre cada sintoma, tá? O que é seletividade alimentar, o que é misofalgia, enfim, ecolalia, tudo isso eu vou detalhar depois pra vocês, tá bom? E, assim, eram poucas coisas, poucos sinais, assim, eu comecei a perceber que ela tinha, vamos dar um exemplo, né, uma cor que chamava muita atenção dela na época era o amarelo. Então, podia ter um monte de brinquedo, um monte de coisa. Agora, se tinha uma sacola amarela, por exemplo, era o que chamava a atenção dela, né. Engatinhar, ela não chegava a engatinhar, né? Ela se arrastava, porém, isso faz parte porque ela foi prematura, tá? Ela nasceu de 33 semanas e meia. Ela teve uma meningite bacteriana quando ela nasceu, ela ficou um mês hospitalizada, tomou 4 tipos de antibiótico.
Então, assim, eu não posso querer exigir que ela tivesse um desenvolvimento é, como outras crianças, porque sim, ela tinha um atraso biológico, né? E isso é uma coisa assim que a gente não pode forçar, né? Mesmo muitas pessoas querendo forçar, falando, coloca ela no chão, deixa ela bater a cabeça. Eu já ouvi cada coisa que vocês não têm noção. Coisa de família, tá? Vamos. Daí colocava um filho que colocava a criança mais nova que ela pra andar no andador, tipo, meses antes, e falava assim: pelo jeito você vai ter que ensinar a tua prima a andar, né? Você que vai ter tipo assim, que era 1 ano mais nova, sabe? Então eles faziam muita diferença, né? E queriam fazer competição. E é um absurdo, né? Porque a gente não pode fazer competição com nenhuma criança. A gente não deve comparar. Criança, pessoa, o que for, né? Enfim. E aí ela não chegava a andar, ela se arrastava. Então, assim, ela no andador, ela começou a andar um pouquinho no andador, coloquei ela no andador no tempo que foi estipulado pelo médico, né? Que eu não ia forçar ela. E então, assim, e ela começou a andar com 1 ano e 1 ano e 2 meses que ela começou a soltar a mão, tá? Isso foi um grande avanço, porque por tudo que ela passou, né, meningite bacteriana que ela enfrentou, a maioria das crianças que desenvolvem, ou adulto, acaba perdendo até membros, acaba até sendo amputado. E ela não teve isso, ela não chegou a ter uma sequela grave, né, graças a Deus, né, foi tudo obra de Deus mesmo, né. E ela, assim, ela desenvolveu bem, ela andou, gente, tem muitas crianças com transtornos neurológicos, né, que andam lá com 4 anos, 5. Então, assim, a gente não pode dizer que ela teve um atraso, que ela não teve, nesse sentido, né? Então, isso, pra mim, isso não foi relevante. Mas, assim, a gente percebia coisas, assim, bem básicas mesmo, sabe? Pra desfraldar foi muito difícil. Ela gritava muito pra ir no banheiro, pra ir no piniquinho, pra ir no banheiro, principalmente fazer cocô, né? Porque eles têm o autista, principalmente o autista, é como se o evacuar, né, o cocô, fosse um órgão, alguma coisa que eles estivessem perdendo, algo importante do corpo que não pode sair, que não pode ir embora, né? É muito difícil isso, né? A mente do ser humano, né? É algo muito complexo, então o pensamento deles a gente tem que ver que é um pensamento diferente, né? Que a gente precisa aprender formas, né? De como que eu posso ajudar essa criança a desenvolver, certo? Então, assim, ela gritava muito, ela se sentia muito incômodo pra ir no banheiro, pra lavar a cabeça, né? Ela tem muita sensibilidade no couro cabeludo, a parte sensorial do corpo dela, as mãos, os pés, principalmente os pés, pra cortar a unha, gente, era uma tristeza. A maioria das vezes eu tinha que cortar a unha dela dormindo, tá? Até mês passado. Então, assim, não é fácil. Já levei cada chute que vocês não têm noção. Mas, assim, porque ela tem muito medo de cortar, de machucar. Mesmo você explicando, mesmo você falando, não, eu não vou machucar, eu vou fazer devagar, você não confia em mim? Mesmo assim, ainda eles têm muito medo, né? E ela também, assim, a questão pra pentear o cabelo é bem difícil, pra tomar banho. Ela gosta de banho, ela ama tomar banho. O que ela não gosta é quando a água cai no rosto. Então, assim, ela tem que tomar, sempre coloca uma toalhinha pra ela segurar no rosto, pra poder dar banho nela, quando eu vou lavar, por exemplo, o cabelo. Então, assim, são coisas que parecem tão bobas, né? Mas que é muito importante. E então eu comecei assim, na verdade, assim, eu comecei a desconfiar por questões de pessoas muito próximas, né? Na tipagem sanguínea, eu comecei a reparar alguns sintomas de 2 pessoas e eu comecei a pesquisar. E aí aí isso fez, opa, ela pode ter algum transtorno. Foi mais por isso, né? Foi mais fácil para mim identificar.
Aí eu comecei a pesquisar, né, o que que poderia ser, né, ela faz algumas coisas, né, o brincar, um exemplo, brincar de carrinho, né, a criança ela pega o carrinho, né, ela vai brincar, assim, de arrastar o carrinho, fazer vum, vum, essas coisas assim, né. E a maioria das crianças com neurodiversidade, elas brincam de uma forma um pouco diferente, né, elas não, elas têm mais dificuldade, não tô falando que é 100%, tá, mas, tem mais dificuldade em compreender, entender comandos, ações, né, por exemplo, o carrinho, em vez de brincar, né, de fazer estradinha, né, de passear com o carrinho, a criança geralmente ela vira o carrinho, ela joga o carrinho, ela pega a rodinha, fica girando a rodinha, você tenta ensinar daquela forma, mas não, ela não quer saber, ela quer daquela forma. É, ela muito. Ela, como ela tem também TDAH, gente, muita hiperatividade, né? Ela também sempre teve muito suor noturno. E ela se mexe muito à noite, se debate muito à noite, né? Ela não tem aquele sono tranquilo, aquela coisa reparadora, né? E a falta de atenção, porque ela tem TDAH, né? Então, assim, a gente começou a reparar algumas coisas. Você fala com ela, tipo, ela tá lá naquele mundo dela, né? Às vezes eu brinco, falo que ela foi lá pra Nárnia, né? Um filme, pra quem não assistiu ainda. Então, assim, e ela perde o foco muito rápido, extremamente rápido. Só que ela tem uma habilidade maravilhosa que a gente acredita que ela tem a memória fotográfica, tá? Porque desde muito pequenininha ela olhava uma coisa e ela decorava, passava meses, sabe? E ela pedia da mesma coisa e às vezes mostrava um lugar que tinha uma coisa que chamava muito a atenção dela e a gente nem lembrava mais, que a gente tinha passado meses, sabe? E ela é boa de fisionomia, ela olha bem longe, ela reconhece a pessoa, já chegou a reconhecer pessoas de costas, bem estando longe. Então, assim, ela tem, assim, a mente dela, né? Se não fosse o TDAH, ela estaria mais avançada, né? Em questão de estudo. Mas ela tá aprendendo, no tempo dela, mas ela tá aprendendo, graças a Deus, né? Sempre eles têm uma habilidade muito grande, tá? Que é algo assim que a gente tem que cuidar muito, porque muita gente chega e fala assim: nossa, tem certeza que ela é autista? Olha, um dos absurdos que eu já ouvi, tá? Tem certeza que ela é autista? Nossa, ela é tão inteligente. Gente, quem diz que autista é desprovido de inteligência? Né? Desprovido de inteligência é a pessoa que faz um comentário desse, né? Porque desprovido de inteligência e de informação, porque, gente, ele é autista, ele não ele tem aquelas habilidades, né? Tem alguns que são que falam outras línguas, né? Na escola dela, inclusive, tem um coleguinha que ele fala 5, 6 línguas. E ele, não, a mãe dele, né? Que nem a mãe dele fala assim: eu não sei de onde que ele aprendeu. E ele é extremamente. Só que o hiperfoco dele é a leitura. Depois eu vou falar um pouco sobre hiperfoco. E já que eu falei agora no hiperfoco, a Isis também tinha hiperfoco em animais. Ela só falava de animais. E o cachorro faz au au, o gato faz miau, e ela repetia 1000 vezes a mesma coisa, que faz parte da ecolalia, que depois eu vou falar um pouquinho. Então, assim, eram vários sinaizinhos, né, que apontavam. E nisso daí eu procurei o neuro, levei ela no neuro, né? O neuro tinha a primeira avaliação do neuro, né? O primeiro diagnóstico que ele começou a formar nela foi o transtorno disruptivo severo, né? Depois eu vou falar sobre o que é esse transtorno. Só que aí ele falou assim: não, vamos esperar um pouquinho mais, vamos esperar ela crescer, né? Isso ela tava com 2 anos e 7 meses. Com 3 anos e 4 meses, a gente voltou no mesmo neuro e ele fechou o diagnóstico de autismo, né? Eu ficava na dúvida sobre autismo e eu vou falar o porquê. Eu cheguei a pesquisar na internet, que a gente pesquisa no Google, né? O Google sabe tanta coisa, né? Que a gente acaba procurando, né, informações. E eu comecei, por sintomas dela, eu comecei a pesquisar, né? E aí lá falava que ela poderia ter autismo, porém
O que me fez ter dúvidas se ela tinha autismo era que ela é extremamente comunicativa, na minha visão, né, que eu não conhecia sobre autismo, né, os autistas que eu conheço, que eu conhecia na época, né, eles não se comunicavam, né, alguns não verbais, a maioria gostava mais de ficar mais recluso, né, mais no mundinho deles, quietinho, não gostava de socializar. E isso foi uma das coisas que fez colocar aquele pontinho de interrogação na minha cabeça, porque ela sempre foi extremamente sociável, até demais. Né? Então, assim, ela fala com todo mundo como se ela conhece a pessoa assim a vida inteira, né? Ela vê uma pessoa na rua, ela já vai, sabe, falando e abraçando. Então, assim, eu tenho que cuidar muito com isso. E outra coisa também que me fez ter dúvida foi o caso dela ser menina. Pois é, né? Que coisa, né? Olha o pensamento que eu tinha, né? Por quê? Porque eu só ouvia falar sobre o autismo em meninos. Tanto até que a cor azul, ela foi por conta da predominância em meninos. Porém, os meninos, assim, as meninas, elas conseguiam, depois de muitos estudos, né, começaram a falar porque as meninas, elas elas têm o hábito de copiar mais ações de outras pessoas para não se sentirem excluídas, né? Para não se sentirem deslocadas. E então elas buscam copiar mais as pessoas. Já os meninos não são tanto. Então, assim, os meninos não ligam tanto para essa coisa, assim, tipo assim, dessa questão de, eu tenho que parecer não ter nada, tem que agradar todo mundo, tem que ser exatamente igual, né? Não se sentir rejeitado. Então, aí as meninas, como elas acabam tendo mais essas posturas, algumas questões, né, diferentes, assim, em relação aos meninos, para demonstrar alguns comportamentos, né, isso fez com que na época, né, que as pessoas que descobriram o autismo entendesse que as meninas não tinham autismo, que era uma coisa, né, do gene só que masculino. E não, né? Hoje em dia a gente já sabe já que existe. Atualmente tem a atriz Letícia Sabatella, né, que é da Globo. Ela acho que ela tem 40 e poucos anos. Ela descobriu que tem autismo, né? Ela fala, ela dá uma entrevista, ela fala que isso para ela foi libertador, porque ela não entendia que ela tinha comportamentos diferentes, inadequados, né? O autista, ele vai ter um comportamento diferente, né? A criança com neurodiversidade, a pessoa com neurodiversidade, ela vai ter um comportamento diferente, né? Eles tendem a ser mais impulsivos, né? A gente nunca sabe o que pode acontecer, né? A questão da irritabilidade, né? A Isis, o não. Gente, se você fala um não para um autista, você se prepara para a Terceira Guerra Mundial. Sério mesmo, não é brincadeira, é algo assim que não é exagero, porque eles têm uma grande dificuldade em compreensão. Principalmente se você chega e fala assim um não para criança, gente, aquilo lá é a pior coisa da face da terra para ela, tá? Então, tá, mas então eu vou deixar ele fazer tudo que ele quer porque é autista. Não é bem assim, né? A gente tem os manejos de comportamento, né? Que a gente passa pra criança, por exemplo, assim, em vez de você falar assim, não pula no sofá, você dá outro comando, pula no chão, né? Ou fala assim, pular aí não. Aí você coloca um não, coloca no meio da frase. Pular aí não, porque você pode se machucar, você vai acabar se machucando, você vai estragar o sofá, e daí você explica pra criança, tá? Então, assim,
São coisas bem sutis, extremamente sutis, né? Eu comecei a ver a mudança de humor nela muito grande. Do nada ela tava rindo, gargalhando, de repente ela fechava a cara e depois ela começava a gargalhar de novo, tá? Ela tem uma grande oscilação de humor. Então, assim, ela toma remédio controlado, ela toma risperidona pra ajudar nessa questão de acalmar, não ter surtos é, psicóticos, né? Ela se agredia, então, assim, jogava as coisas, principalmente cadeira, mesmo ela derrubava as cadeiras, assim, acabava com as cadeiras da minha mãe. Então, assim, ela realmente. Eles têm uma força muito grande, ela tem uma força, gente, ela assim, ela tem uma força. Quando ela já é extremamente forte. Quando ela tá em crise, precisa de uns 4, 5 pra segurar ela. Sem mentira. Ela tem uma força de um adulto, daqueles bombadão que faz musculação, sabe, academia, que ergue pneu, puxa carro, é tipo isso. Eles têm assim, sabe? Só que são coisas assim, gente, pequenas coisas, né, que você pode começar a reparar no dia a dia da criança, sabe? Tem crianças que têm um atraso na fala, né? Ela não teve esse atraso, mas é outro ponto que é importante parar para analisar. Opa, ela não tá balbuciando. O que é balbuciando? O bebê ele começa a balbuciar. Da, ma, pa, mam, entendeu? Então, isso é o balbuciar, né? Isso já começa lá nos primeiros meses de vida. Então, você já vê que a criança não tá balbuciando, não tá, né? É importante levar numa fono, tá? Pra ver, porque às vezes pode ter língua presa, né? Pode ter algum outro, algum probleminha aí, né? Que não foi descoberto. Né? Às vezes, né, nessa questão assim do andar, né? O atraso no andar. Ah, meu filho já tem 3 anos, não anda. Opa, não anda por quê? Ele tem algum problema sério na coluna, algum problema motor que faz com que ele não consiga andar, ou é uma questão neurológica, tá? Porque tem pais que chegam assim, ah, não, é meu filho. Que chega. Já aconteceu de estar no parquinho, por exemplo, a criança não falar uma palavra, a criança ter aí 4 anos e meio, 5 anos. Ah, não, não fala. Tipo assim, muda? Não, não, só não é de falar. Gente, isso não é não é algo assim natural do ser humano, né? Isso acontece se a criança tem algum problema na fala, ou problema nas cordas vocais, né? Se a criança, se ela é muda, ou, né, questões neurológicas, né? Ou a língua presa que dificulta dela conseguir falar, né? Verbalizar. Então, esse também é outra coisa que vocês que tem que o responsável, né? Ele tem que cuidar, tem que ver isso também, tá? Então, assim, gente, esse vídeo, ele é só isso mesmo, hoje, agora, né? Neste momento, eu vou gravar mais vídeos, vou começar a falar mais sobre cada transtorno, tá? Pra vocês, eu vou começar a trazer mais informações, né? Porque é muito importante. A gente tá em pleno século XXI, né? E a gente tem tanto atraso de buscar informação mesmo, na verdade, assim, é porque também existe muita fake news, né? Vamos combinar. Mas também existe muita preguiça na sociedade em pesquisar, né? Então, assim, sobre o que é o autismo, o que é crianças atípicas. Então, assim, é uma coisa assim bem complicada, muitas pessoas, gente, pensam assim, mas eu não sou autista, meu filho não é autista, para que eu vou, né, vou aprender, vou buscar entender? Primeiro, você não mora num mundo só você, seu filho, enfim. Segundo, que autismo, você pode encontrar um autista, seja na família, seja um vizinho, um amigo pode ser autista. Às vezes você pode ser atendido
por algum funcionário que é autista, médico que é autista. Então, assim, tem pessoas que acham, assim, que o autista, que ele deve ficar só em casa, que não trabalha, que não faz nada, mas não é assim. Tem autistas que são médicos, tá? Neurocirurgiões. Então, assim, não vamos, não pode pensar assim que, nunca vou encontrar um autista na vida, né? Um autista ou uma pessoa com neurodiversidade. Não. Você tem que aprender e aprender a lidar. E se essa pessoa, essa criança, enfim, tem uma crise, né? Tem um comportamento diferente. Então, assim, como que você vai lidar, né? Então, assim, é importante conhecer, é importante aprender, sabe? Porque assim a gente pode levar mais empatia, né? Assim a gente pode viver uma inclusão de verdade mesmo. Porque a inclusão tá só nas palavras, né? Mais pra frente eu vou trazer para vocês uns vídeos para mostrar, né, a falta de inclusão em escolas também. Então, assim, gente, busque informação, tá? Eu estou fazendo uma cartilha informativa, né? Eu fiz até um mascote, né, sobre o autismo, né, sobre neurodiversidade. E eu fiz uma cartilha informativa sobre a inclusão, né, sobre autismo, né, com informações, né, uma é bem detalhada, a outra eu fiz uma cartilha mais resumida. E estamos esperando aí, né, os trâmites aí, porque para mim poder divulgar, né, para mim poder expor todo esse projeto faz 3 anos e meio que estava só no papel e eu tô buscando tirar ele o mais rápido possível agora. Eu levei para alguns vereadores, né, algumas pessoas assim, da Câmara, né, porque tem que ter todo um aval, uma aprovação, né, então isso assim não depende só de mim, né. Mas, gente, um pouquinho, pesquisa, dá uma olhadinha, o que você puder, aí existe vários canais interessantes. Gente, pesquisem aí, Maíra Gaiato, tá? Eu vou colocar na descrição do canal, e Thiago Castro, tá? Eles são a Maíra, ela é terapeuta ABA, ela tem o Instituto Singular. O Dr. Thiago Castro, ele também dá cursos sobre autismo, ele tem filhos autistas, né? Então, assim, e lá eles explicam muitos manejos de comportamento, dão cursos também, né? Então, assim, é muito importante, eles falam sobre sintomas. Então, dá uma pesquisadinha aí, tá? Deus abençoe imensamente, um forte abraço, fique com Deus.